Olá, seja bem-vindo ao Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente fala de alguns assuntos que estão na pauta da saúde. Chegando novembro, a gente ouve falar muito, e até porque a gente vê alguns prédios já caracterizados de azul. É o Novembro Azul. Ele vem para alertar o homem e também a mulher sobre a importância da prevenção da saúde do homem, dos exames preventivos em relação ao câncer de próstata, em relação à mesma questão de pressão arterial, infarto, as doenças relacionadas ao coração. Como se prevenir? É disso que a gente vai falar, mas a gente também vai falar do Dia Nacional de Combate à Diabetes, que é dia 14 de novembro, e também do Outubro Rosa, que acabou de terminar. Enfim, a pauta de hoje é saúde, como a gente cuidar da nossa saúde para que a gente não tenha problemas mais lá na frente. E hoje aqui com a gente conta com o Dr. Paulo Eduardo Moura. Obrigada, doutor, pela sua presença. Dr. Paulo, ele coordena o trabalho de atendimento clínico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e aí é ele que tem essa tarefa de dar uma traduzida, uma pincelada em cada uma dessas coisas, para você conhecer, para você pesquisar mais e para você se prevenir. Obrigada, doutor. E aí, já começando com o tema do Novembro Azul, que tem como carro-chefe justamente essa questão do combate ao câncer de próstata. Ele é o segundo tipo mais incidente depois do câncer de pele. Por que ele ainda é tão prevalente entre a população, doutor? Bem, eu quero inicialmente agradecer o seu convite do Sindicato dos Metalúrgicos para poder participar desse trabalho tão importante de querer informar. Na verdade, o que a gente verifica é que no caso do câncer de pele, que é o primordial, até pelo nosso clima equatorial, muita exposição à luz do sol, então é o primeiro câncer a matar a população, atingir a população, mas no caso específico do homem, o câncer de próstata, ele vem aumentando os seus diagnósticos e o número de casos que a gente consegue levantar ano a ano, porque mais de 51% da população adulta, de homens com mais de 50 anos, não procuram o serviço médico, procura o urologista para fazer a sua consulta normal, que é a medida preventiva. Esse é um dos motivos, e eu acho que o Movember, né, como um movimento que o governo também participa, no sentido de alertar o homem para que ele compareça ao urologista para fazer as avaliações dele anuais a partir dos 50 anos ou com 45, naqueles casos em que existem antecedentes familiares de tumores de próstata. A gente sabe que tem um problema cultural nessa não ida dos homens com mais de 50 anos ao médico. Existe o exame de toque retal, existe um exame de sangue. O toque retal é sempre necessário. Como fugir desse tabu cultural, doutor? Existem inúmeros trabalhos hoje realizados no mundo inteiro em relação ao tumor de próstata. Se nós homens vivêssemos 100 anos, certamente 100% de nós teríamos ou a doença hipertrófica da próstata ou tumor de próstata. Existe uma escola hoje, uma escola americana, que diz que você não precisa tomar medidas invasivas no caso do diagnóstico. Mas, na consulta urológica, a partir dos 50 anos, a gente faz o PSA, que é uma dosagem de um hormônio específico da próstata, que é indicativo se ela está aumentada de tamanho ou não, se ela é um indicativo de que existe a possibilidade de que esse exame indique um tumor, o ultrassom que determina o tamanho, o volume, a consistência da próstata, verificar se existe algum nódulo, alguma imagem suspeita. Outros exames de imagem, como tomografia, ressonância, mas é imprescindível o exame do toque. O toque retal, ele ainda é um método insubstituível, porque através do toque retal, que é um exame que demora 10 segundos, 5 segundos às vezes, com o urologista, com a experiência do dia a dia, ele é capaz de determinar a consistência, o volume, o endurecimento ou não, a presença ou não de um nódulo, e isso ainda é insubstituível. Infelizmente, por uma questão cultural, o toque retal é um dos motivos que faz com que o homem não compareça, ele faz chacota, um faz piada com o outro, mas independente da parte hilária da questão, tem que ser feito, é muito importante que seja feito. Nós não podemos abrir mão desse exame. Até porque nós, mulheres, a gente já tem
também pelo fator cultural, uma ida ao ginecologista que começa lá na adolescência, e aí ela acompanha para o resto da vida. Por que não os homens fazerem isso? E até mostrar para vocês, ó, a historinha aqui do laço. Esse laço azul, ele é justamente para lembrar a importância dessa sensibilização da ida ao médico, para bater aquele papo, para fazer um check-up. Não é só por causa do câncer de próstata, mas também por causa dele. Não é só para fazer esse exame que você tem que ir ao médico, você tem que ir ao médico para se conhecer. E quais outros problemas podem ser, são mais frequentes e que, nesse mês de novembro, também serve de gancho para a gente lembrar? O chamativo, né, o motivo de chamamento para que você vá ao médico nesse Novembro Azul, baseado na próstata, ele é apenas um caminho. Na verdade, você, fazendo essa primeira consulta, além do exame da próstata, você vai fazer os exames de rotina, que a gente considera hoje de rotina. Todos os exames de sangue, para detecção de diabetes, de aumento de colesterol, dos outros níveis de hormônio, né? E, principalmente agora, começou a haver um aumento, e por isso é um protocolo da Secretaria de Saúde, para que seja feito, além do exame específico da próstata e dos outros, exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis. A gente está tendo, de novo, um aumento de casos de sífilis, que foi uma doença praticamente dizimada. Nós não tratávamos sífilis, e hoje o número de casos vem aumentando. Então, hoje a gente faz de protocolo, além dos exames esses específicos, que são chamados, por causa do Novembro Azul, exames para determinar a possibilidade de um HIV, de uma sífilis e outras doenças de caráter sexual. Esse alerta também é muito fundamental, porque vai dizer diretamente não só a respeito da saúde do homem, mas a saúde do casal e do bebê que possa nascer desse relacionamento, né? Sífilis congênita hoje é um problema que remonta lá a séculos passados e que está presente aqui hoje. Né, exatamente. Doutor? A sífilis, quando nós não tínhamos a mídia como a gente está disponibilizando hoje, quem fazia isso era a igreja, quer dizer, então havia um conceito de virgindade, mas o cunho era muito menos religioso do que propriamente médico, era o que se queria fazer, ou seja, impedir um número elevado de relações sexuais dentro das famílias, na tentativa de evitar a disseminação da sífilis, principalmente a sífilis terciária, que é aquela que você passa para os filhos, que é congênito e, além de defeitos, leva à morte, e ela vai passando de uma geração para outra. Então, hoje, a gente tem detectado um aumento maior, né, um número elevado de casos de sífilis, que, como você mesmo falou, era uma doença do século passado, e que ela vem aí caminhando para se transformar num problema de saúde pública. E hoje nós fazemos de rotina por protocolo da própria Secretaria de Saúde. Ótimo, ótimo. Bom, e se o médico não pedir o exame, a gente pode pedir. Lembrar sempre, é um direito, né, lembrar, adotar esse comportamento de dizer, olha, eu queria fazer os outros exames também para que seja incluído os exames de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Agora, em relação ao câncer de próstata, com qual idade deve começar a ser feito esse acompanhamento de perto? A partir dos 45, né, naqueles casos que existe predisposição familiar, histórico familiar, e aos 50 obrigatoriamente. Então, quer dizer, não tem como fugir. Não. Não adianta ficar com brincadeira, com blá, blá, blá. Tem que ir ao médico. E aí a gente te convida também para dar continuidade ao nosso papo no próximo bloco, porque a gente também vai falar do combate a uma outra doença que é crônica em nossa população, que é a diabetes. Fica com a gente. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, e nesse segundo bloco a gente vai conversar sobre diabetes. Para você ter ideia da necessidade desse papo e também do cuidado que você tem que ter em relação também a essa questão, de 1980 a 1976, houve um salto de 108 milhões de casos para 422 milhões de casos de diabetes em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde.
É muita gente sofrendo desse problema, doutor. E por quê? É alimentação, é fator genético, é comportamental? Existe esse fator? Por que tanto caso de diabetes? Na medicina, as estatísticas elas decorrem de dois tipos basicamente, de procedimentos. Que são métodos de diagnóstico. Então, hoje, quando a gente faz uma medicina preventiva, onde você vai buscar cada vez mais precocemente a indicação de que o indivíduo é portador de uma determinada doença, automaticamente ela começa a aparecer. O segundo aspecto em relação à doença, no caso do diabetes, esse número crescente, se deve, na verdade, a dois fatores que a gente poderia enumerar. O primeiro é uma mudança significativa de hábito. Nós passamos hoje boa parte do dia sentados em frente a uma TV, né, e consumindo alimentos industrializados que terminam levando a um excesso calórico, um excesso de ingestão calórica, com uma diminuição do gasto calórico. Ou seja, você põe combustível no organismo, que é o açúcar, que é a glicose, e não faz o consumo dessa energia que você está ingerindo. Então você começa a ter um depósito de gordura e que o organismo precisa metabolizar isso daí. E aí você começa a ter dois tipos de problema. Porque as células começam a ficar resistentes a essa quantidade de açúcar, ou seja, eu preciso gastar X de combustível, mas você está me dando mais de combustível. Então você começa a ter uma resistência ao açúcar. E o segundo é que o pâncreas, que é o órgão que produz a substância que é a insulina, que controla os níveis de açúcar no sangue, ele começa a entrar num estado de falência gradual. Ou seja, ele começa a deixar de produzir a quantidade suficiente de insulina. Às vezes ele está programado para fazer um controle de insulina de 170, 180, e você começa a ingerir 400, 500 miligramas de açúcar, e ele tem dificuldade de administrar isso. Ele consegue no primeiro momento, mas no curso do tempo ele começa a mostrar falência. E aí você tem aquilo que pode ser inicialmente um pré-diabetes, quando você tem níveis de açúcar entre 100, 129, 125, e hoje a gente sabe que em 10 anos, boa parte desses pacientes que hoje são considerados como pré-diabéticos vão desenvolver a doença se não mudarem alguns hábitos, a atividade física, a ingestão de açúcar, né? E aí você tem também aquele fator de predisposição genética, né? Não que você tendo na sua família o pai diabético, a mãe diabética, você necessariamente vai ser diabético, mas existe uma predisposição familiar. Então, quer dizer, aquele hábito de sentar no sofá para assistir o seu joguinho, tomando uma cervejinha, comendo uma pipoquinha, isso também pode ajudar a desencadear uma doença que não vai ter cura para a vida toda. Agora, me diz uma coisa, a gente sempre ouve o médico dar o recado, a gente tem que comer bem, tem que comer fruta, verdura, tem que comer legumes, massa menos, tal. Mas como que isso se enquadra na rotina de vida que a gente tem hoje, que mãe, marido trabalham fora, têm jornadas longas, o fast food está aí, a comida pronta está aí, é só colocar no micro-ondas. Como conciliar, doutor? Eu digo sempre para os meus pacientes assim, o problema decorrente de tudo isso que você falou aí agora se traduz em obesidade, né? E aí, quando a gente fala em obesidade, nós estamos falando de hipertensão, nós estamos falando do diabetes, nós estamos falando de doenças articulares, por sobrepeso, nos joelhos, nos pés, na coluna, o cansaço físico, né? Então, você tem um monte de problemas, um monte de sintomas e de sinais que são decorrentes da obesidade. Então, o que a gente tem que focar é não deixar que você tenha o sobrepeso. Hoje, mais de 60% dos brasileiros têm sobrepeso. E uma boa parcela deles são obesos, com índice de massa corpórea acima de 35, 40, que é um absurdo. E é evidente que essas pessoas vão ter algum tipo de problema, principalmente o diabetes. E eu digo sempre, se você quer saber como que você vai reduzir isso, é na hora que você vai no supermercado. A gente sabe que na hora que você faz, na fonte, né, que você abastece o seu armário, que você abastece a sua geladeira com uma dieta hipercalórica, né,
você primeiro vai criar um hábito alimentar nocivo, né? Segundo, esse hábito vai se transformar de tal forma numa acomodação, porque você senta e você, quando quer comer, você larga para o Disque Pizza e manda vir uma pizza para você. E você vai criando esse hábito e, por conseguinte, vai aumentando gradualmente o seu peso e todos os malefícios que isso traz. A gente sabe que, no mundo capitalista, a ideia de você ter uma ingestão mais simples, mais fácil de consumir, como acontece com o recém-nascido, com as massinhas, é uma coisa que você tem que tentar corrigir. Na pior das hipóteses, procurando um nutricionista para poder te fazer uma orientação em quanto você consome e quanto que você precisa por dia de calorias. E é importante a gente lembrar desses recados. Dia 14 agora é Dia Nacional de Combate à Diabetes. É um dia de reflexão, não é mesmo? E que a gente tem que refletir olhando para a nossa geladeira, olhando para a nossa despensa, o quanto que ela está colaborando para você ter uma vida com mais qualidade e para você viver mais e melhor. E esse é o nosso recado hoje com o nosso programa, que está fazendo uma miscelânea de tantos temas importantes. Fica com a gente que no próximo bloco a gente vai falar também da saúde da mulher. Até já. Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista, hoje conversando com o coordenador do Serviço Médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Paulo Eduardo Moura. E agora, nesse último bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que estão por trás do Outubro Rosa, que, assim como o Novembro Azul, também tem um carro-chefe, um gancho, que é a questão do combate ao câncer de mama, que também assusta as mulheres e é fácil de prevenir, não é isso, doutor? Como prevenir? O autoexame, agora no Outubro Rosa, eu vi muita gente falando que o autoexame já não é mais um caminho. Qual que é o caminho? O caminho, na verdade, é esse que a gente está fazendo aqui agora, é a informação, né? Eu até espero que, no decorrer de algum tempo, o Novembro Azul venha vir aproveitando o Outubro Rosa, ou seja, informar cada vez um número maior de pessoas sobre o cuidado da prevenção. Em relação ao câncer de mama, não tenha dúvida que quando você consegue fazer seu autoexame, quando você consegue detectar que alguma coisa está anormal em você, esse é o primeiro sinal de alerta, é quando acende uma luz vermelha. Então, o autoexame continua, sim, sendo, num primeiro momento, uma coisa importante. O segundo detalhe é assim, nós temos tido muita dificuldade na rede pública para prestar assistência médica à população. Por quê? Porque as mulheres devem agendar nas suas unidades básicas de saúde, nos seus convênios ou com seus médicos particulares ou não, uma consulta de rotina uma vez por ano. Essa rotina, ela atende um protocolo. Independente de você ser atendido numa UBS ou você ser atendido num hospital da rede privada, o médico assistente, o seu ginecologista, ele vai fazer toda uma bateria de exames que é protocolar. E aí vai o ultrassom de mama, a mamografia. Há um tempo atrás, se sugeria que esse exame fosse feito nas mulheres a partir, e principalmente aquelas cujos marcadores tumorais podem indicar que ela venha desenvolver um tumor, ou que tem histórico familiar, que ela fizesse esses exames, ou a mamografia ou ultrassom a cada ano. Hoje esse espaçamento é maior, não há necessidade de você fazer anualmente, naqueles casos em que o BIRADS, que é a classificação internacional, para você poder dizer qual o fator de risco, ele vai de 1 a 5, e normalmente uma mulher adulta que tem amamentado, a gente espera que um BIRADS 2 seja um número normal, que exija um controle menos a miúde, não significa que haja um relaxamento em relação a uma medida preventiva. Então, o exame é fundamental. Assim como você faz todo ano seu Papa Nicolau, como você faz seu exame do ultrassom pélvico para ver seus ovários, como você faz suas dosagens de hormônio de tireoide, de ovário, sua glicemia de novo, o ginecologista ele atende um protocolo. Esta é a maneira correta de você fazer. Não espere achar um nódulo na mama ou uma saída de uma secreção através do mamilo, que seria uma coisa muito grave, para que você então vá procurar a rede pública e aí você vai ser atendido na urgência, não vai ser atendido de maneira adequada. Faça sempre a medida preventiva.
Marque quando você não estiver sentindo absolutamente nada, porque essa é a maneira de você ser bem assistida e ter a sua saúde, do ponto de vista preventivo, assegurada. E o senhor falou da ida ao gineco, do Papa Nicolau, e a gente tem também um outro problema que é o câncer de colo de útero. Como que a mulher, de repente, quem está nos assistindo, nossa, hoje tirou o dia para falar de doença, não, a gente tirou o dia para se prevenir. Como que a mulher vai olhar também para esse problema? Hoje a gente tem vacina para as meninas, para as crianças, e não necessariamente está tendo uma aceitação dessa vacina. Também é uma questão cultural, não, doutor? Você veja a medida preventiva do HPV, de você começar com as meninas a partir do início da puberdade. O que é o HPV? O que seria o vírus, né? O vírus do papilovírus, que é um fator que leva ao câncer do colo de útero. Tá. Né? Então, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, começou a fazer a medida preventiva vacinando as meninas entre 10, 12, 13, no início da puberdade, ela repete essa dose com 6 meses e depois vai repetir de novo com 5 anos. Agora vai começar a ser feito o mesmo programa de vacinação para os meninos, porque seria também o vetor da doença. Em relação ao controle do câncer do colo do útero, né, que é o câncer que mais comum que a gente consegue detectar na mulher, né, é um foco, é um ponto crítico, houve uma diminuição muito grande exatamente por essas medidas preventivas. E nós achamos que depois dessa prevenção da vacina nas adolescentes e nos meninos, que não começou, mas vai começar, esse número vai ser extremamente reduzido. E como é que se faz o diagnóstico? Se faz o diagnóstico através da copcitologia oncótica, que é o Papa Nicolau, que é o exame da coleta do material dentro da vagina, que ele também vai ter uma classificação, Papa classe 1, classe 2, classe 3, até atingir uma metaplasia, que seria um quadro mais suspeito. A mulher tem que fazer isso anualmente, aquelas que já tiveram filhos, que têm atividade sexual habitual, normal, esse exame tem que ser feito anualmente. E é como eu estou falando. Não espere que ocorra um sangramento ou surgimento de um corrimento com odor fétido, ou algum indicativo de que alguma coisa está errado, para que você procure o seu ginecologista e faça o seu exame. A prevenção é muito importante. A gente tem conseguido reduzir. O Brasil foi um exemplo para o mundo em relação, por exemplo, à AIDS. Né? Conseguimos, com campanhas no carnaval, campanhas disseminando e distribuindo o uso de preservativo, educando nas escolas, os adolescentes, os adultos, não conseguimos reduzir esse número, praticamente desapareceu, crítico. Né? Controle de banco de sangue, uma série de coisas. Em relação aos cuidados do câncer de mama e ao câncer do colo do útero, temos que seguir a mesma linha. Até porque isso, para o Estado, entre você fazer um exame, fazer um ultrassom, fazer uma mamografia ou fazer um Papa Nicolau, é infinitamente mais barato, tem um custo operacional, um custo final para o Estado, muito menor do que você ter que fazer uma quadritectomia, ter que fazer uma mastectomia, quimioterapia, radioterapia, quer dizer, procedimentos de alto custo e com uma mutilação grande, com um sofrimento muito maior para o paciente. E, assim, falando de HPV, lá no primeiro bloco a gente também falou da sífilis, também tem uma medida que é muito básica, só que está caindo em desuso, que é a história do uso do preservativo, né? Por que está caindo... A meninada que está iniciando a sua vida sexual acha que isso não tem nada a ver porque passou o susto com a AIDS, é isso? Eu acho que deve ter havido... Nós estamos numa mudança, nós estamos numa revolução cultural impressionante. Na esfera sexual, então, é brutal. Né? Hoje você tem acesso a conteúdos de sexo no seu celular, na TV, em qualquer lugar. A precocidade com que os adolescentes entram na atividade sexual sem os devidos cuidados é quem tem sido um fator de crescimento de doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, uma série de problemas decorrentes dessas gravidezes, como abortos muito precoces. Né? Então, falta informação. Eu acho que a falta de informação para alertar sobre esses cuidados de um início sexual precoce sem informação é que é o problema que a gente enfrenta hoje.
E é o papel que a gente tentou cumprir hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprofundem a pesquisa aí nas redes sociais, conversando com os amigos, mas também buscando nos sites especializados. Eu acho que hoje um dos principais recados que a gente deu no nosso programa é se conhecer e buscar informação. A gente agradece a presença do Dr. Paulo, que certamente vai voltar para a gente destrinchar um pouco mais desses temas. Obrigada e até a semana que vem.